Por que Deus não fala comigo? Como ouço a voz de Deus? Será que Deus ainda fala nesses dias, nesse tempo? Será que Deus ainda fala hoje? Como eu posso ter certeza que Deus está falando comigo? De que maneira Deus vai se revelar e vai falar comigo? Sim, Deus fala conosco ainda hoje. E mais do que isso, Deus fala e quando Ele fala, barreiras são rompidas. Então é muito importante você aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz do Senhor, existe rompimento de barreiras espirituais acontecendo na sua vida, tá bom? Então, se você tá chegando aqui agora e é a sua primeira vez aqui, seja mais do que bem-vindo. Você tá chegando na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia para trazer essa palavra de restauração para a sua vida. Se você não me conhece, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente através de uma palavra de ativação profética, de cura interior, libertação espiritual, a fim de que eles possam viver um tempo de ruptura e restauração, para que possam alcançar a vida plena prometida para os filhos de Deus. Então, hoje eu vou estar falando sobre como ouvir a voz de Deus e trazer rompimento espiritual para a sua vida, tá bom? Através dos direcionamentos proféticos que Deus tem para liberar para a sua vida. Então, se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, se você nesse momento tem encontrado barreiras espirituais, pastor, eu estou precisando de resposta, de direcionamento, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, eu não sei como fazer isso, coloca aí no chat, eu quero ouvir você e eu quero aconselhar você, direcionar você no término desse conteúdo que eu vou estar entregando para você, que vai ser poderoso demais, amém? E se você já teve essa experiência de você ouvir a voz do Senhor, de você ser direcionado por Ele, ser instruído por Ele, amém? Eu quero que você também compartilhe aqui para edificar e encorajar a fé dos seus irmãos e eu conhecer aí a sua experiência espiritual, tá bom? Saber em que ponto você está da sua jornada espiritual, porque Deus tem coisas maiores a revelar e a fazer para você. E se você está aqui comigo, esse conteúdo, você sabe que vai abençoar a vida de mais alguma pessoa. Então, por favor, faça a obra do bom evangelista. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, amém? E torne esse conteúdo também mais relevante, deixando o seu like, deixa aí seus corações, porque dessa forma, tanto o YouTube como o Instagram vai compreender que esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão ser alcançadas e abençoadas através desse conteúdo, ok? Gente, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, veio a palavra do Senhor e ali esteve chamando como 2 outras vezes, Samuel, Samuel. Aí respondeu Samuel, fala, pois o teu servo ouve. Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, após algumas experiências terem passado, dele não distinguir, não compreender, não entender que era Deus falando com ele. Então agora ele passa a ouvir a voz do Senhor. Então vamos lá, nós precisamos aprender. Então a gente entende pelas escrituras e pela palavra de Deus que nós podemos aprender a desenvolver esse dom espiritual. Nós podemos aprender e exercitar isso na fé de ouvir a voz do Senhor. Samuel teve um mentor, né? Que foi o profeta Elias, que foi o profeta que estava ali instruindo ele, me deu branco agora, que estava ali instruindo ele, o Eli, que estava ali instruindo para ensiná-lo como desenvolver, né, o ofício sacerdotal. Então ele estava ali, ele foi um instrumento de Deus para instruir aquele jovem profeta que estava ali. Então é muito importante nós estarmos
abertos para que a gente possa ser instruído e aprender no Senhor, tá bom? Então Deus fala de muitas formas. A teologia tradicional vai dizer que Deus vai falar somente através da sua palavra. Sim, é fato que Deus, ele fala na palavra, e a palavra de Deus é o nosso parâmetro, é a nossa regra de fé. Amém? Deus nunca vai falar e nunca vai se revelar em contradição às escrituras. Tudo que Deus vai falar e todas as formas que Deus se manifesta e fala tem que estar pautada na palavra de Deus. Mas é fato que o Senhor, ele tem multiformas de se revelar e de falar com a sua igreja, com o seu povo, tá bom? E não somente na palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra e nós precisamos conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Lâmpada para os meus pés são a tua palavra. O Senhor, ele vai dizer que se nós somos as suas ovelhas, ovelhas dos seus pastos, lá em João 10:5, vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem e a seguem. Então, além de ouvir, nós vamos compreender e vamos nos submeter a essa voz. Amém? Então o Senhor nos assegura que nós vamos ouvi-lo e que nós vamos aprender também a identificar a sua voz. Nós vamos discernir, né, a sua voz. Nós não vamos dar crédito a qualquer voz. Nós vamos ouvir e vamos compreender e discernir a voz do Senhor. João 10:5, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conheceram a voz dos estranhos. Então, sim, todo filho de Deus precisa estar apto a ouvir a voz do Senhor, principalmente se você tem um chamado profético, se você é um intercessor, se você é um guerreiro espiritual, se você é um libertador, amém? Se você é um pastor, se você é um líder, né, espiritual, se você dirige uma célula, né, se você é o sacerdote da tua casa, meu Deus, você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Então, quando Deus fala, ele revela a nós aquilo que nós precisamos, né? Ele vai revelar estratégias poderosas para derrotar o inimigo. Meu Deus, a libertação, ela não pode ser engessada. Então, o Espírito Santo de Deus, ele traz direcionamentos proféticos, ele traz revelações específicas. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou para mim e para o meu esposo, nós já fizemos consagrações juntos, ele fala: Valéria, faz um jejum de 40 dias, a gente ficar 40 dias jejuando, clamando ao Senhor, e muitas vezes a gente nem entendia ao certo o que é o que a gente iria alcançar, mas grandes vitórias Deus nos deu. Por quê? Porque Deus, ele tem consciência, Deus, ele tem Deus tem conhecimento de todas as coisas, amém? Então Deus, ele tem a resposta, Deus tem a direção, Deus tem a revelação precisa daquilo que nós precisamos para que a gente possa prevalecer, vencer, derrotar os nossos inimigos, amém? E quando nós recebemos revelações do Espírito, barreiras são rompidas, bloqueios são rompidos, amém? Por quê? Porque o Senhor vai nos dar sabedoria, direcionamento, revelação para que a gente possa vencer as batalhas espirituais. Então a vitória muitas vezes depende disso, gente, da obediência, da sujeição ao direcionamento que Deus vai estar nos concedendo através da sua palavra e através de muitas outras formas que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco e que está em concordância com a palavra de Deus. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, orar, nós precisamos fazer essa oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos ensine a ouvir ao Senhor, assim como ele ensinou para Samuel. O Espírito Santo de Deus quer nos ensinar, amém? Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, praticar essas coisas. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 13, diz assim: disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte
um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. E ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio-lhe a voz e disse: que fazes aqui, Elias? Oh, narabachou enarai. A voz do Senhor nos tira de cativeiro. A voz do Senhor dirige os nossos passos. A voz do Senhor nos tira de opressão, de depressão. A voz do Senhor rompe barreiras. A voz do Senhor nos posiciona. A voz do Senhor nos encoraja. Oh, nalabachou enarabanai. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Claro que nós estamos cercados, irmãos, de seres espirituais. Nós somos espirituais. E claro que nós estamos propícios a sentir, a vivenciar tantas coisas sobrenaturais. E muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, é um nível de opressão. Que vozes são essas? É a voz do opositor? É a voz da minha alma? Né? E às vezes fica confuso diante de fenômenos espirituais que acontecem na nossa vida. Mas Elias, ele identificou a voz do Senhor, que não estava no fogo, que não estava no terremoto, que não estava de outras formas que foram ali manifestas, não estava no vento, mas estava com uma forma suave e calma. Então, muitas das vezes o Senhor se manifesta assim, Ele fala ao nosso espírito, amém? Ele ministra o nosso coração de forma suave, de forma mansa, de forma clara, amém? Agora, Deus usa outros métodos? Sim, claro que usa. Deus usa muitas outras maneiras para falar conosco e semelhantemente trazer rompimento espiritual de barreiras espirituais que possam estar se levantando contra a nossa vida. Então, quais são as outras formas que Deus vai usar? Quais são os outros meios que Deus vai usar? Deus vai falar também através dos sonhos. E é por isso que nessa segunda-feira, de 3 a 5, eu vou estar ensinando isso para vocês de maneira profunda. Eu tô dando uma pincelada aqui, porque, na verdade, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Mas na jornada online, ativando dons espirituais, que vai acontecer agora, segunda-feira, de 3 a 5 de junho, eu vou estar falando de sonhos e visões. Então eu vou mergulhar com você no oceano do Espírito, no conhecimento, vou descortinar o mundo espiritual para que você possa aprender melhor, amém? Mas sim, Deus fala através dos sonhos, amém? O sonho, ele pode ser o sonho pode ser uma linguagem do psique ou uma linguagem do espírito, e a gente precisa aprender a discernir os sonhos, tá bom? Então o sonho pode ser fruto, né, de algum problema que eu esteja passando, uma inquietação, algo que precisa ser resolvido e que está ali me preocupando, que está na minha mente, né? Então, o que acontece? Quando a gente sonha, a nossa mente vai passar por um processo de limpeza, né? Então, os sonhos um mecanismo natural de fazer com que a nossa mente seja esvaziada e esses lixos saiam. Então, muitas vezes, isso pode ser somente a nível do nosso psique, mas sim, os sonhos, eles podem ser espiritual. Por exemplo, um pesadelo repetitivo, pessoas que têm sonhos constantes, pesadelos constantes, né, perturbadores, com frequência, isso é sinal de que você está
estar debaixo de uma perseguição espiritual, ou então esse sonho pode estar falando sobre um cativeiro espiritual, mas também Deus pode estar trazendo uma mensagem. Agora, como é que eu sei que Deus está trazendo uma mensagem? Todas as vezes que Deus fala e eu tenho uma mensagem da parte de Deus, esses sonhos, eles são muito vívidos, eles são muito marcantes, ele nos marca. Outros tipos de sonho pode te trazer perturbação, inquietação, mas depois você esquece. Mas os sonhos que são revelações, eles ficam marcados. Pode se passar anos e você ainda vai ter aquela lembrança daquele sonho que foi vívido no seu coração, porque Deus está bradando e descortinando o mundo espiritual para você. Então Deus, ele está se comunicando através do sonho. Amém? Então nós precisamos também aprender a interpretar o sonho, porque tu imagina, você não basta ter o sonho, você precisa interpretar o sonho ou ter alguém que tenha o dom, né, de interpretação para poder interpretar esse sonho para você, tá bom? Então, isso tudo são dons que nós precisamos desenvolver no espírito. Esses dons estão dentro de nós, eles precisam ser ativados, tá bom? Então, muitos desses sonhos vão trazer revelação também sobre a nossa batalha espiritual. Deus vai trazer, vai mostrar que nível de batalha você está enfrentando, né? Ah, pastora, eu tô tendo um sonho que eu tô sempre sendo perseguido. É uma perseguição espiritual que tá acontecendo na sua vida, né? E às vezes dentro desse sonho Deus vai trazer chaves espirituais, Deus vai trazer direcionamentos proféticos para que você possa vencer esse opositor, né? Destruir e aniquilar esse gigante, vencer essa barreira espiritual, tá bom? Então a oração, ela é a chave para que nós possamos responder corretamente esses sonhos e visões. Deus te deu, pastora, mas e aí? Deus me deu um sonho, eu tenho a certeza de que eu tive uma revelação, que Deus falou comigo, mas eu não tenho nenhum mentor para me ajudar, eu não tenho uma pessoa que eu conheça que saiba interpretações. Como é que eu faço? Boca no pó, eu oro ao Senhor, eu me consagro, eu busco em Deus, e Deus vai trazer a revelação correta daquele sonho, vai te mostrar aquilo que ele quis falar, aquilo que ele estava revelando através daqueles sonhos. Amém? Então o Senhor vai revelar os sonhos e ele vai possibilitar que muitas coisas ruins sejam evitadas, gente. Porque Deus está revelando, porque ele quer o quê? Romper a barreira, ele quer te tirar da boca do leão, ele quer quebrar ali aquela fortaleza que está se levantando. Então tem gente que fica apavorado, né? Pastor, eu sonhei que meu filho estava tendo um desastre. Oh meu Deus, se você sonhou, então você vai botar a boca no pó. Deus está revelando para você algum intento de Satanás, alguma obra de Satanás, aquilo que o diabo está articulando. Então você vai orar e você vai declarar profeticamente, amém? Isso é uma intercessão profética. Deus te deu a revelação já sobre aquilo que você deve orar, e assim se move a intercessão profética. Então você vai guerrear, você vai clamar, você vai interceder, você vai dar voz de comando, você vai ordenar que todo espírito de perseguição espiritual, de acidente, bata em retirada, você vai cobrir seu filho com teu sangue e Deus vai trazer livramentos. Meu Deus, quantos livramentos são dados assim, né? Então o intercessor maduro que compreende, pastora, eu sonhei com um desastre, que algo acontecia na minha cidade. Quando você bota a boca no pó, quando você clama, a gente pode, através da intercessão, a gente fazer com que desastres, eles sejam paralisados, né? Terremotos, tsunamis, tempestades, ou então aquilo seja amenizado e os estragos sejam menores através da oração. Pastora, mas Deus vai fazer isso através da minha oração? Sim, porque se Deus está te revelando, é porque ele está te dando chaves, amém? Ele está te dando direcionamentos proféticos para que você possa interceder profeticamente. Isso é batalha espiritual, isso é intercessão profética. Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, e depois o meu espírito virá sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, até
até os servos e sobre as servas. Naquele dia derramarei o meu Espírito. Então o Espírito Santo, essa promessa, ela foi concluída no dia de Pentecostes. O Espírito de Deus está sobre nós. Deus, ele fala também através de visões. Sim, a visão é como um sonho, só que você não está dormindo, você está acordado. Amém? Então o Senhor, ele vai trazer essa visão, né? Quando você ainda está acordado, mas você vai ver aquilo que está acontecendo na esfera espiritual. Isso é muito importante, gente, porque isso vai trazer uma nova perspectiva, direcionamentos proféticos também para a nossa vida, rompimento. A gente vai ver o apóstolo Pedro, né, tendo essa experiência lá em Atos capítulo 10, do versículo 9 a 23. A palavra de Deus diz que ele tem uma visão de olhos abertos, ele não estava dormindo. Ele vê uma comida impura, envolta num lençol descendo, e o Senhor ali orienta que ele não deveria considerar como impuro aquilo a qual o Senhor já havia consagrado. Então, através dessa visão, ele tem uma compreensão daquilo que estava acontecendo na esfera espiritual. Isso muda a sua perspectiva, isso vai mudar completamente a sua compreensão, e ele pode agora cumprir o seu chamado, porque se ele não tivesse essa compreensão, ele não teria ali sido um instrumento de Deus para os gentios, para as pessoas que estavam ali e que Deus queria que ele fosse. Mas o Senhor teve que trazer uma revelação para a vida dele. Meu Deus, quantos sofismas muitas das vezes estão em nós, quantos bloqueios na nossa mente, né? Quanta fortaleza existe. Então essas revelações nos ajudam a romper com essas fortalezas, com esses bloqueios espirituais. Amém? Então ele pode ali acessar a mensagem do Senhor, e ele pode ali ser um instrumento, fluir em Deus. Será que não é isso que está atrapalhando você fluir em Deus, né? A falta de visão, né? Pastora, por que eu não consigo vencer essa barreira, essa batalha? Por quê? Porque você fica confiando em homens e você não busca ouvir a voz do Senhor para a sua vida, né? Então Deus também fala, queridos, de forma audível. Sim, ele fala, né? Então, quanto mais você ora, mais sensível você vai estar para ouvir a voz de Deus de forma clara. Ele fala no nosso espírito, mas ele também fala de forma audível, né? Então, há momentos que o Senhor, ele pode, através da sua voz, através daquilo que ele está direcionando, querido, trazer um direcionamento que vai gerar vida, amém? Vai gerar vida, que não vai nos tirar de todo o império da morte. Então, a gente precisa o quê? Buscar ao Senhor, nos consagrarmos para isso. É claro que ouvir a voz de Deus audivelmente não é tão frequente quanto a gente ouvir a voz dele através de sonhos, de visão da sua palavra, né, no nosso íntimo, mas sim, é possível. Eu tive poucas experiências, mas eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu orava constantemente, falava: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Então, uma vez, depois de um momento de oração, eu deitei na minha cama para descansar, e eu tava lá, e de repente eu ouvi, né? Ouvi no meu espírito, eu ouvi a voz de Deus bradando alto: Valéria. Ele me chamou pelo meu nome. Só isso, irmão, só isso. Oh, meu Deus, foi a primeira experiência que eu tive. Eu fiquei tão aterrorizada, irmão, com aquela voz que foi tão forte, tão poderosa. Meu Deus, aquela voz abalou toda a estrutura do meu ser. E eu me lembro que eu fiquei encolhidinha na cama, como uma criança apavorada. Veio sobre mim um espírito de temor, de reverência, irmão. Não foi medo, não. De temor, de reverência, que eu não consegui mexer um membro do meu corpo, nada. E
Eu ouvi aquela voz me chamar outra vez e eu fiquei ali parada com um senso de temor muito grande. E claro que depois, né, eu orei ao Senhor, pedi perdão ao Senhor, pedi, Senhor, fala comigo, a tua serva te ouve, né? Mas, gente, porque é uma coisa sobrenatural, é poderoso demais. E a nós, seres humanos, mortais, pecadores, quando a gente se depara com esse nível de experiência, meu Deus, é algo muito além da nossa estrutura, né? Então isso realmente a voz de Deus nos desnuda, a voz de Deus nos desconstrói, a voz de Deus, meu Deus, esquadrinha-nos por inteiro. É forte demais, é forte demais. João capítulo 12, versículo 28 a 29, Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei, outra vez glorificarei. A multidão que estava ali ouviu a voz, dizia que era um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Então a gente viu a voz do Senhor, como falou com o profeta Elias para tirar ele dentro daquela caverna e redirecionar ele como uma voz suave, mansa, mas a gente vê também, oh meu Deus, a voz do Senhor testificando sobre o poder, sobre a missão de Cristo, vindo como a voz de trovão, oh, narabachou, que abala, que estremece. Meu Deus amado, é poderoso demais. Deus, ele fala através das suas escrituras, amém? Então, a gente precisa ir até a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus nunca, eu quero reforçar isso, Deus nunca, porque o profeta falou, porque eu tive uma visão, porque eu tive uma revelação. Se ela não está pautada na palavra de Deus, anátema. Na verdade, muitos se levantam, né, dizendo assim diz o Senhor, mas a palavra de Deus diz que eles estão longe deles, são falsos mestres que se levantariam nesse último tempo para enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Se assim as pessoas forem imaturas, elas vão se deixar ser enganadas, mas a gente não pode, em hipótese alguma também, se permitir ficar inerte porque tem erro, porque tem falso. Eu não vou querer o verdadeiro, não, eu quero o verdadeiro. Agora, como é que eu não sou enganado? Conhecendo a verdade. Eu preciso conhecer a palavra. Tem pessoas que querem ser ativadas no Espírito, mas elas não querem parar para fazer isso que você está fazendo aqui agora, conhecer a palavra. Então é necessário, estude, aprenda. Tá chegando aí, olha, segunda-feira, a imersão online, ativando dons espirituais. Se proponha a sentar durante 3 dias para você ouvir, aprender e ser ativado no seu espírito, amém? Isso será poderoso para você, você vai romper espiritualmente, amém? Então, toda mensagem que você recebe deve ser julgada pela palavra de Deus. Deus jamais ele falará contra a sua palavra, amém? Então a escritura vai te dar força, da mesma forma que o alimento, a comida que você come, quantas vezes por dia você come, ela te dá energia física. A palavra de Deus nos dá energia espiritual. Meu Deus, se você está fraco, está faltando energia, está faltando comunhão, está faltando intimidade, está faltando palavra, você precisa da luz do Senhor, que é a palavra, lâmpada para os teus caminhos. Então, quanto mais você orar, mais revelação da palavra de Deus virá. Você vai ler a palavra vai saltar nos seus olhos. O Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração, vai falar. Meu Deus, muitas vezes eu vou preparar um texto, eu vou preparar uma palavra e às vezes vem tantas revelações tão rápidas, né? Às vezes existem barreiras espirituais, né?
que vão exigir um pouco mais de consagração e oração. E eu percebo isso claramente. Às vezes eu vou preparar um estudo, uma palavra, e a palavra parece que eu faço aquele estudo, mas é um bloqueio, eu tenho dificuldade para começar ela, das palavras virem, então eu tenho que orar mais, porque eu sinto que ali, naquele local, vai existir uma resistência, tá existindo uma resistência, tá existindo um bloqueio. Então quando você começa a orar, o Espírito Santo de Deus começa a trazer, e aí de repente eu tô ali falando sobre um assunto, aí o Espírito Santo de Deus começa a trazer versículo, e os versículos começam a saltar, e o Senhor começa a trazer a revelação. Por quê? Porque Ele revela todas as coisas, amém? E essas revelações são instruções que nos dão sabedoria, que nos dirige, que nos mostram onde chegar, que nos respalda para nós vencermos as nossas guerras, as nossas batalhas do dia a dia. Então Deus fala através dos dons espirituais que Ele libera para a igreja, para o corpo de Cristo, amém? Então o Espírito Santo de Deus, Ele já impartiu em nós, já entregou a nós dons, amém? E aí, por intermédio desses dons, nós também somos ministrados, tá bom? Então, nem sempre Deus vai dar para você, mas Deus pode dar algo para você através da vida de alguém. Deus pode usar alguém através da pregação da palavra, através de uma oração, através de uma profecia, através de uma revelação. Tudo isso procede de Deus e é genuíno, é puro e verdadeiro, amém? Então assim, Atos 21, 10 e 11 diz: desmoronando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto e entregarão nas mãos dos gentios. O apóstolo Paulo, meu Deus, o maior missionário do Novo Testamento, que mais implantou igreja para o Senhor, ele foi usado tanto por Deus para instruir, para edificar, para fortalecer a igreja, mas agora Deus levanta um outro profeta para falar e declarar aquilo que estava por vir na vida dele. Então sim, Deus pode fazer assim. Tem muitas pessoas desacreditadas no ministério profético, nos dons espirituais, no dom da profecia, porque a gente vê tanta coisa, gente, errada acontecendo, quantas pessoas mercantilizando a fé, né, dizendo eis que te digo, mas Deus não está ali, né, usando a palavra de Deus, né, usando o evangelho de Deus com falsas revelações, através do espírito de engano, através de fã, de pitom, de espírito de revelação, de adivinhação, né? E muitas pessoas, elas estão assustadas, mas nós não podemos rejeitar aquilo que procede do Pai por causa das mentiras que estão acontecendo. O que nós precisamos fazer é aprender sobre a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, para que a gente possa caminhar em poder, no poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então nós precisamos ter discernimento espiritual. É muito importante nesses últimos dias nós fluirmos através desse dom, amém, espiritual, que é o discernimento do Espírito, amém? Por quê? Porque senão a gente acaba rejeitando aquilo que Deus tem para nós, e essas palavras vão nos ajudar a tomar decisões, vai nos impedir de cometer erro, né? Vai nos trazer força quando nós precisarmos. Quantas vezes Deus pode usar um profeta, uma palavra de conhecimento para te trazer força, para te trazer alinhamento, direcionamento, amém? Então é muito importante crer nos profetas e prosperarei. Agora, a gente precisa discernir, né, quem realmente está fluindo nos dons de Deus, quem realmente é um profeta do Senhor. Então, a gente não deve julgar o profeta, mas nós podemos sim, irmão, julgar a profecia, está pautada na palavra, amém? Então, a gente precisa ouvir, né, aquilo que foi liberado, e a gente precisa testar isso na Escritura. Eu já vi muitas pessoas, meu Deus, experientes na fé, caindo em engodo e mentira de Satanás. Por quê? Porque o diabo, ele conhece as concupiscências da sua carne. O diabo, ele conhece quais são as suas fraquezas, suas áreas vulneráveis, e ele vai trazer ali, muitas das vezes, palavras que você
que vai massagear o seu ego, palavras que você quer ouvir. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa se permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não pelo governo da nossa alma. Cuidado, porque muitas vezes a gente pensa que Deus falou, mas Deus não falou. Na verdade, nós estamos debaixo de erro, nós estamos sendo conduzidos pela nossa alma, pelo governo da nossa alma. Certa feita, um líder espiritual, ele era jovem ainda, né? Ele nos procurou. Aliás, a princípio nós os procuramos porque chegou ao nosso conhecimento por uma outra pessoa que nos conhecia, né, daquilo que estava acontecendo, estava passando por uma guerra espiritual, uma luta espiritual, a qual ele tinha abandonado a sua esposa. Ele tinha uma líder espiritual e essa líder espiritual trouxe uma revelação para ele que ele deveria se separar da esposa dele e conseguir e ter uma outra mulher, porque Deus ia dar uma outra esposa para ele. Isso porque na época a esposa dele não fazia obra, ela não era tão ativa na obra quanto ele era. Ela não fluía quanto ele fluía. E ele recebeu essa revelação, por quê? Porque aquela pastora interpretou que aquela mulher estava sendo uma pedra de tropeço para ele e trouxe esse tipo de revelação. Gente, essa mulher, ela não estava debaixo de um espírito de revelação, ela estava debaixo de um espírito de Pitom, um espírito do engano, um espírito da mentira. Por quê? Porque isso vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o homem deixará a sua mulher, se unirá, deixará os seus pais, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então que tipo de conselho é esse? Então quer dizer que Deus não tem poder para regenerar, para restaurar a vida daquela mulher, para fortalecer a vida daquela jovem que estava ali, meu Deus, claro que sim. Então nós confrontamos aquele menino, né, uma forma carinhosa de falar, né, era um jovem evangelista na época, nós confrontamos ele com o poder do evangelho de Deus, com a palavra de Deus, fomos boca de Deus ali para confrontar, amém? Porque o profeta não tem medo de falar a verdade, o profeta não fica preso no homem, o profeta não quer ficar agradando A, B ou C, o profeta tem compromisso com a palavra de Deus. E ele ouviu, saiu ali meio turbado, dizendo que não aceitava, mas depois o Espírito Santo de Deus foi operando, trabalhando, ajudamos ele outras vezes, depois ele nos procurou e nos pediu ajuda espiritual, começamos a batalhar espiritualmente, ajudar ele no processo de libertação. Hoje, ele é um pastor de uma igreja, a esposa dele é ativa na obra, estão vivendo as promessas de Deus, oh meu Deus amado, mas quantas pessoas tiveram uma vida escangalhada por causa de falsa profecia, falsa revelação? Você passou por isso? Escreve aí pra mim que eu quero saber. Quantas pessoas, meu Deus, eis que te digo, né, entraram em casamentos errados, né, não porque Deus confirmou, meu Deus, Deus vai dar transtorno pra você, Deus vai dar pedra de tropeço pra você, Deus vai te dar sofrimento. Não, irmão, se você tá vivendo isso, porque você, na verdade, acreditou naquilo que o teu coração queria ouvir. Ah, mas o profeta falou, claro, porque Satanás sabe aquilo que você quer ouvir. Então a gente precisa ter o quê? Discernimento espiritual. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, sujeitáveis a eles, porque eles velam por vossa alma, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que façam isso com alegria e não gemendo, por isso não vos será útil. Então aquele homem, graças a Deus, Deus deu livre-arbítrio, irmãos, Deus deu livre-arbítrio, ele decidiu ouvir a voz do profeta e ele rejeitou a voz da falsa profecia, e por isso ele foi alinhado, foi restaurado em Cristo Jesus. Então é muito importante que você esteja debaixo de cobertura espiritual, que você tenha um mentor, que seja de fato, gente, homem de Deus e mulher de Deus, que viva a palavra de Deus e que tenha coragem
Que não tenha medinho de perder ovelha, de perder dízimo. Não, que tenha coragem de se posicionar em Cristo Jesus. Amém? Para poder te ajudar. E quando você tem, você precisa estar debaixo de submissão, de sujeição. Isso é proteção para a tua vida. Então, se o líder espiritual, eu recebi a revelação de Deus, seu líder falou, não, isso não é bênção para a tua vida. Então, se sujeite, porque se você se sujeitar, você vai estar evitando danos para você, ok? Não tenha um espírito independente, porque isso abre portal espiritual para rebeldia, para destruição na sua vida. Esteja debaixo de cobertura espiritual. Se você se mover debaixo de cobertura espiritual, debaixo de autoridade, a unção de Deus vai crescer na sua vida. Se você estiver sujeito e submisso à pessoa que é uma figura de autoridade espiritual, você vai aprender a caminhar em autoridade e você vai ser uma pessoa que vai viver milagres da parte de Deus na sua vida. Amém, querido? Aleluia! Então, querido, cuidado com a mentira, cuidado com o engano. Amém? Nós precisamos ouvir sim a palavra de Deus, trazer à existência aquilo que não existe, amém, pelo sobrenatural. E isso acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado. Por que muitos pastores, muitas igrejas, eles têm medo de fluir no profético? Por quê? Porque os profetas não estão preparados, são profetas órfãos, a igreja não se ensina sobre isso, não fala sobre isso, não ensina os seus profetas. Então o que acontece? Aí Jezabel entra, né? Ifã entra, começa a ter falsas revelações, falsas profecias. Isso começa a trazer no meio do corpo de Cristo divisão, contenda, fofoca, calúnia, né? Porque aí começam a falar ali coisas que são inapropriadas, porque Satanás vai fazer isso, né? E aí o pastor muitas das vezes tem receio, né? Ele acaba bloqueando, né, o profético na sua igreja. Mas nós precisamos nos mover no profético, aprendendo a guerrear contra esses demônios, né, que agem contra o profético, tá bom? Nos sujeitando à palavra de Deus, nos preparando, nos equipando, amém? Então, nós precisamos guardar a palavra de Deus, guardar as promessas de Deus. Agora, como que nós vamos guardar algo que nós não recebemos? Amém? Em Gênesis capítulo 15, versículo 4, vai dizer que Abraão recebeu uma promessa, né, de que ele geraria um filho das suas próprias entranhas. 25 anos depois, ele se apropria da promessa, irmão. Amém? Então, assim, por ele não guardar a promessa, o que aconteceu? Houve tantos problemas, tantos transtornos que vem reverberando sobre a nossa vida até hoje por causa da Agar que gerou ali Ismael, né? Então, assim, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala ainda. Nós precisamos permanecer dentro dessa voz para que se cumpra na nossa vida os propósitos de Deus. Então, quando Samuel, ele era uma criança, ele conseguiu distinguir a voz do Senhor quando o Senhor falou com ele, mas ele distinguiu pela primeira vez? Não. Primeira vez ele levantou e foi até o profeta para perguntar o que estava acontecendo. E o profeta também estava ali, né, adormecido, já existia tantos problemas. Vai dormir, não te chamei não. A segunda vez de novo, vai dormir, não te chamei não. Na terceira vez Eli falou assim, não. Esse menino tá acordando toda hora. Aí ele se atentou, é Deus falando com ele. Então foi necessário que o profeta, que o sacerdote Eli o encorajasse, falasse, quando você sentar, volta agora pro teu quarto, você vai dizer, olha, o teu servo te ouve. Então o profeta precisou fazer isso para que ele pudesse ser ativado. Então você vê a importância de você ter alguém que se mova no profético, que venha te ativar profeticamente. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair por terra. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos
estar na presença do Senhor, amém? Nós precisamos desejar isso no nosso coração, de crescer espiritualmente, de sermos ativados no Espírito, e para que você possa ser ativado no Espírito, eu estarei nessa segunda-feira, começando a jornada online, ativando dons espirituais, segunda, terça e quarta, de 3 a 5 de junho, sempre às 20 horas e ao vivo, um evento 100% online e totalmente gratuito. Então é só você colocar aí, se você ainda não fez a sua inscrição, é só você colocar eu quero. Coloca aí no chat agora, você já recebe já no seu direct um link para você fazer a sua inscrição. Basta você colocar o seu e-mail, gente, seu telefone, seu WhatsApp. Você vai ser direcionado para um grupo. Amém? Esse grupo é um grupo exclusivo de alunos que vão estar fazendo o treinamento. Lá não tem bom dia, boa tarde, boa noite, mensagem motivacional, nada disso. Só informações acerca da nossa jornada online, tá bom? E ali você vai receber materiais complementares, apostilas, você vai receber o link de acesso para a aula, tá bom? Então não deixe de entrar e coloque agora eu quero, e você já vai receber o link, e eu quero ver você lá. Eu quero também ver você lá, crescendo, rompendo. Pastor, eu tô passando por um processo de libertação espiritual, tô precisando de ajuda espiritual, tem tanto bloqueio espiritual na minha vida. Então em nome de Jesus, eu declaro que esse vai ser um tempo de ruptura na sua vida, de rompimento na tua vida. Porque quando você ouve a voz do Senhor, você rompe espiritualmente. Barreiras são removidas. E eu vou estar ensinando você sobre dons espirituais. Eu vou estar ensinando a você a ativar os dons de Deus sobre a sua vida. Eu vou estar ensinando você a entrar na dimensão dos sonhos, né? Das revelações, das visões de Deus. Amém? Vai ser poderoso demais. Vai ser 3 dias de ativação, de poder e de muito conhecimento para você descortinar um mundo espiritual e começar a viver um tempo de sobrenatural na tua vida, ver resposta de Deus para as suas orações, ver resposta de Deus, direcionamentos proféticos acontecendo e chegando na sua vida, chaves espirituais sendo entregues para você, para que você possa romper, amém, e vivenciar tudo aquilo que Deus tem para você e para sua vida. Vai ser poderoso demais mesmo, Rosenilde, aleluia, amém, missionária linda. Vai ser poderoso demais, tá bom? Então, se você chegou aqui agora, eu quero convidar você, em nome de Jesus, para estar sendo um instrumento de Deus, compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. É só você clicar aí nessa setinha e entregar. Se esse conteúdo foi bênção para você, certamente vai ser também para mais alguém. Amém? Deixe seu like, comece a dar muitos corações aí, porque dessa forma o Instagram, YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas. Bom dia, missionária Francinete. Deus te abençoe, querida. Se você chegou aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. Minha missão é essa, ajudar o povo de Deus, a igreja do Senhor, a romper espiritualmente, amém? A viver uma vida do sobrenatural. Vamos lá. Tinha muitos sonhos, agora não consigo lembrar quando acordo. Então, Carla, se você tem sonhos, você não consegue lembrar, porque não são sonhos proféticos. Quando são sonhos dados por Deus, você vai conseguir lembrar. Porque quando Deus quer que você receba a informação que está nele, você vai receber. Não existe oposições, bloqueios, barreiras que possam deter aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você, tá bom? Então, são sonhos, é aquilo que eu falei, sonhos podem estar também a nível do psique, tá? São sonhos a nível de psique, tá bom? Minha pastora, minha mentora, como eu aprendo, amém, pastorinha linda, pastora Viviane, Deus te abençoe. Entrei na hora certa, sobre muitos sonhos, amém, é forte, é mesmo, Deus fala comigo em sonhos que tenho, glória a Deus, Ingrid. Amém. Então vem para o treinamento para você aprender a discernir esses sonhos todos em nome de Jesus.
Amém? Aleluia. E quando saber se Deus que falou ou não? Então, você precisa respaldar esses sonhos na palavra de Deus. Amém? Todo sonho está respaldado na palavra de Deus. Se não está na palavra, não foi Deus que falou, tá? Aí eu vou te dar outros parâmetros no treinamento, tá bom? Que aqui não dá tempo mais de falar. Ok? Vamos lá. Comigo já aconteceu. Meu ex-marido me repudiou e traiu. Morávamos na casa da mãe dele e ele disse pro meu pai ir me buscar. Veio uma mulher e disse que Deus tinha mandado eu pegar minhas coisas e ficar. Oh, Narabachô, olha que coisa linda, gente. Amém. Isso foi um direcionamento profético, minha filha. Foi. Por quê? Porque a sua carne, a sua vontade, tudo aquilo que estava acontecendo na esfera natural mostrava, né, que você deveria ali estar nos braços do Pai, mas você recebeu uma voz profética na sua vida. Amém? E eu acredito que Deus está te honrando, né, por isso. Como é que é? Senta na frente da casa até ele me pôr pra dentro. Ah, tá. É a continuação. Amém. Pediram para participar. Vamos ver. Quando você sabe que a profecia não é da parte do Senhor, o que fazer em relação ao pastor? Quando a profecia não é do Senhor, você deve rejeitar no seu coração. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que diz amém pra tudo, né? Aí a pessoa tá falando e você tá amém, amém, amém. Gente, o amém é assim seja. Quando a gente declara uma palavra, quando a gente concorda com uma palavra, isso é uma assinatura espiritual. Então isso, muitas pessoas têm implicações, perseguições espirituais na sua vida. Por quê? Por causa dessas imprecações de sacerdócios caídos, de falsos profetas, né? E aí o diabo depois vai agir, vai articular para aquilo entrar na sua vida. Por quê? Porque você disse amém, tá bom? Essas profetadas aí é porque não sei o que gera contenda, gera fofoca, gera confusão. Isso está contrário à palavra de Deus, tá bom? Então o que fazer em relação ao profeta que está dando a falsa profecia? Você renega, coloca ele na mão do Senhor, ora, né? No pessoal você também fala, olha, isso não procede de Deus não, não fecha a tua boca não, pega e fala. Não, isso não procede de Deus não. Isso vai contra a palavra de Deus. Amém? Só retém o que tiver ligado com a palavra de Deus. É isso aí, Lígia. Isso aí mesmo. Amém? Nós nos apropriamos das promessas, Então, quando Deus ele usa alguém ou ele entrega um sonho, é para confirmar aquilo que já está na sua palavra. Tá bom? Glória a Deus. Pastora, e quando esses sonhos são recorrentes, o que significa? Depende do sonho. É pesadelos? Pode estar falando de prisões, de cativeiros espirituais. O segredo é nunca guardar o sonho e contar para alguma pastora. É bom você ter um caderno, né? Você orar em cima disso, buscar o discernimento e sim, compartilhar com alguém que tenha já um dom espiritual, né? Que já aflua nesse dom e vai te ajudar a você também ser ativado nele. Sonhei que uma amiga estava grávida no outro dia e eu liguei para ela e ela estava grávida mesmo, glória a Deus. Então Deus te deu uma revelação, né, Carla? Isso aí, tá bom? Você fluiu debaixo de um dom espiritual. Amém, gente? Eita, que essa live ficou grande demais. Então, quase uma hora aqui, são 12h, 52 minutos de conteúdo. Eu vou estar orando por você, que eu não posso passar das 13 horas. Amém? Eu quero orar e pedir para o Espírito Santo de Deus ativar você, abrir os seus olhos espirituais para a realidade espiritual, para que você possa compreender que você é um ser espiritual e que precisa aprender, amém, sobre o mundo e a esfera espiritual, tá bom? Então, tá chegando aí final de semana, sábado, domingo, bom final de semana para você, que Deus te abençoe, amém? Segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente na Hora do Valente e mais
mais importante, nós estaremos juntos, amém? Nesses 3 dias aí da jornada online, ativando os dons espirituais, vai ser poderoso demais para a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, como profetiza da tua casa, declarar e profetizar, Senhor, sobre essas vidas que estão conectadas em fé aqui comigo. Eu libero um decreto no mundo espiritual. Eu declaro em nome de Jesus um novo ciclo agora. Em nome de Jesus, um ciclo, Senhor, de amplitude, de visão, de conhecimento, de revelação. Em nome de Jesus, Senhor, abra, Senhor, portais espirituais, que eles possam conhecer novas dimensões, Deus, do teu Espírito, e serem ativados nessa dimensão, Senhor, que eles possam fluir, que rios de águas vivas, Senhor, possam brotar, e inundar, ó Deus amado, que haja uma fome, uma sede, que todo medo, todo bloqueio, toda oposição venha agora ser removido, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tu venha fluir na unção, na graça de Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora que o Espírito seja despertado para uma nova realidade espiritual e que você possa, entrar, nessa nova realidade, em nome de Jesus. Eu declaro que esse plug está sendo ligado, em nome de Jesus, o portal está sendo ligado, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, chama, toca, direciona, em nome de Jesus, sinta a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Deus te abençoe, valente de Deus.